Caracteres e finalidades do casamento. Direito civil, direito de família. 1. Caracteres do casamento. 1.1. Diversidade de sexo. 1.2. Dissolubilidade do casamento ou união permanente conforme a vontade das partes. 1.3. Caráter pessoal e liberdade na escolha dos nubentes. 1.4. Imperatividade das normas que o regulamentam. 1.5. Não aceita termo e condição. 1.6. Monogâmico, entre parênteses, Código Civil /02, inciso 6, artigo 1521, fecha parênteses. 1.7. Institui uma comunhão plena de vida ou união exclusiva. Código Civil /02, artigo 1511. 2. Finalidades do casamento. 2.1. Natural e social. 2.2. Affection maritalis ou satisfação sexual ou também chamado de amor físico. 2.3. Comunhão plena de vida. 2.4. Função reprodutiva ou procriação conforme a Constituição Federal /88 diz. Caracteres do casamento. O casamento é, pela norma jurídica, revestido de certos caracteres, sendo alguns caracteres universais, sendo outros singulares ou específicos, e estabelecidos nos sistemas jurídicos. Assinala-se, dentre os quais, 2 pontos. Solenidade. O matrimônio é ato solene. Solene, tendo em vista que a norma jurídica é revestida de requisitos formais para a aptidão do contrato. A lei o impõe um monte de formalidades diante a autoridade do Estado que são, de sua essência, para assegurar a publicidade, outorgando desse modo a garantia de validade ao ato. À luz do Código Civil /02, que tal ato solene dá-se início com o processo de habilitação, mais a publicação dos editais, e durante a sua formação, a realização da cerimônia ministrada por quem representa o Estado, e que tem por contraentes os noivos que planejam se casar. Após a confirmação dos noivos, ao serem ouvidos as partes pela autoridade, por livre e espontânea vontade, sendo assim, será pronunciado o casamento. No Código Civil reza o artigo 1535, no tocante a esse ato solene do casamento. 2 pontos. Artigo 1535, Código Civil /02. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos, 2 pontos, entre aspas, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher. Eu, em nome da lei, vos declaro casados. Fecha aspas. Diversidade de sexo. Previsão legal é o artigo 226, parágrafo 3º, Constituição Federal /88. Resguarda o texto da Carta Magna, em seu parágrafo 3º, artigo 226, tendo em vista que há o casamento para homem e mulher, ou pessoas do sexo oposto. Não diz para o mesmo sexo a Constituição Federal de 88, não. Parágrafo 3º, mais artigo 226 caput da Constituição Federal de 88. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida
a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Apesar da legislação brasileira vigente concernente ao direito de família, no que tange à diversidade de sexo, não regular a união para pessoas do mesmo sexo, para o âmbito do direito familiar, por outro lado, se isso vier a ocorrer, tornar-se-ia ao campo do direito obrigacional, mas não à esfera do direito de família. Ainda não é reconhecido formalmente para, entre aspas, família, fecha aspas, como entidade familiar o casamento de diversidade de sexo, entre parênteses, ou homoafetiva, fecha parênteses. A lei fundamental exige a diversidade de sexo, isto é, que sejam homem e mulher, entre parênteses, ou diversidade de sexo ou sexo oposto, fecha parênteses. Na realidade, a validade, como se conhece no cotidiano, é tão somente para a convivência entre pessoas do mesmo sexo e não para matrimônio, mas para a convivência entre pessoas do mesmo sexo, sem problema algum, o que é comum e frequente na rotina diária. Porém, para o direito de família, isso não gera efeitos jurídicos no âmbito do direito de família. A Carta Magna só permite o casamento para pessoas de diferentes sexos, entre parênteses, diversidade de sexo ou sexo opostos, fecha parênteses, homem e mulher. A jurisprudência do STF, hoje em dia, está de acordo com o casamento homoafetivo como entidade familiar, dissolubilidade do casamento ou união permanente, conforme a vontade das partes. Neste item, é de acordo com as legislações de cada país. Alguns países admitem o divórcio, já outros países não permitem. A legislação brasileira é clara no tocante ao divórcio ou dissolução. Cabe ressaltar o caráter dissolutivo do casamento, posto que, na prática, é possível aos casais se separarem ou dissolverem a união do matrimônio por fatores humanos e naturais durante o matrimônio. Com veemência, o Código Civil anuncia o término da sociedade conjugal, em seu artigo 1571, inciso 1 ao 4 e parágrafo 1º. Artigo 1571, Código Civil, /02. A sociedade conjugal termina, incisos 1 ao 4, mais parágrafo 1º. 1. Pela morte de um dos cônjuges. 2. Pela nulidade ou anulação do casamento. 3. Pela separação judicial. 4. Pelo divórcio. Parágrafo 1º do 1571. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. A dissolubilidade do casamento não tem marca de caráter universal, caráter pessoal e liberdade na escolha dos nubentes. É personalíssimo o ato nupcial, a livre e plena escolha dos nubentes. Entre parênteses, artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fecha parênteses, no que se refere à dignidade da pessoa humana, que tem previsão fundamental na Constituição Federal /88, artigo 1º, inciso 3. E a liberdade na escolha dos nubentes tem respaldo legal na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16. É natural ao ato nupcial, entre parênteses, artigo 16, fecha parênteses, a livre escolha de ambos contraentes da relação do matrimônio. Determina de ambos os contraentes, entre parênteses, nubentes, fecha parênteses.
Previsão constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º da CF/88, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Previsão legal da Declaração Universal dos Direitos Humanos no que se refere à livre e plena liberdade de escolha. Artigo 16, primeiro, a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. 2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. 3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Imperatividade das normas jurídicas que o regulamentam. Determinadas normas que organizam o casamento têm imperatividade das normas, porque são de ordem pública, não podendo ser desconcertadas ou desajustadas conforme os interesses privativos ou acordos estabelecidos entre os particulares. O casamento determina um vínculo jurídico entre as partes, ambos sendo o homem e a mulher. Compreende em prestar à família uma coordenação e cooperação e preceitos de ordem com valores sociais e morais adaptável com os preceitos fundamentais do Estado, conceituadas em leis cíveis e Constituição. Não aceita termo e condição. Compreende negócio jurídico puro e simples. Monogâmico, Código Civil/02, inciso 6, artigo 1521. Impedimentos. Não podem casar as pessoas casadas. Artigo 1521, inciso 6. Não podem casar, inciso 6. As pessoas casadas. Finalidades do casamento. São plurimas e perplexas as finalidades do casamento. De acordo com a lei civilista brasileira, enumera dentre as quais, podendo ser destacadas, Primeiro, natural e social. Segundo, affectio maritalis ou satisfação sexual ou amor físico. Terceiro, comunhão plena. Quarto, procriação ou função reprodutiva, natural e social. Quem prevê isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 16, número 3, que diz: a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. A Constituição prevê deveres da família e direitos também. Os deveres da família estão no artigo 227 da Constituição Federal, que diz: a Constituição Federal prevê deveres da família, da sociedade e do Estado. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Affectio maritalis ou satisfação sexual, ou também chamado por algumas doutrinas de, entre aspas, amor físico, fecha aspas, a união que une ambos os cônjuges, homem e mulher, durante o casamento. Para a concepção individualista, a satisfação sexual, também chamado de amor físico, compõe o objetivo do matrimônio. Comunhão plena de vida. A Lei Civil de 2002 prevê a comunhão plena de vida, entre parênteses, Código Civil/02, artigo 1511, fecha parênteses, Essa comunhão plena de vida e de interesses
a satisfação do amor recíproco, aquela affectio maritalis que atrai o homem e a mulher, a satisfação sexual ou satisfação do amor. Affectio quer dizer afeto. A Constituição Federal de 88 estabelece no parágrafo 3º, artigo 226 da Constituição Federal 88 e o seu artigo 227 da mesma Constituição Federal, igualdade de direitos e deveres exercidos pelo homem e pela mulher, e deveres em seu artigo 227 da Constituição Federal /88, que predispõe no parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição Federal /88 os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Vigora a lei fundamental, entre parênteses, Constituição Federal de 88, fecha parênteses. A, entre aspas, igualdade e deveres, fecha aspas, reproduzida pelo Código Civil de 2002 em seu artigo 1511. Diz o artigo 227 da Constituição Federal de 88 sobre o dever. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Predispõe a legislação civilista a comunhão plena de vida. Artigo 1511, Código Civil /02. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Função reprodutiva ou procriação. A função reprodutiva é uma das principais finalidades do casamento. Algumas teorias apontam que a função reprodutiva é a essência do casamento. Tem por finalidade a reprodução.